Leila Pereira está prestes a cometer o seu principal erro em toda a gestão, se de fato os rumores que dão conta de que o Palmeiras estaria interessado e mais, muito próximo de anunciar o Gabigol, se isso se confirmar na realidade. Eu vou explicar por quê. Antes de discordar, esperem os meus argumentos, então discorram sobre eles. Mas antes de falar sobre isso, queria fazer mais uma recomendação, porque tem rodada de Campeonato Brasileiro esse final de semana. E, bom, quem acompanha aqui os meus vídeos de opinião viu que eu mandei super bem nos últimos palpites. Eu cravei aí as vitórias de Botafogo e Cruzeiro em casa. Falei, se você for arriscar um pouquinho mais, dá para apostar na vitória do Cuiabá contra o Corinthians, que só não aconteceu por conta de um gol lá no final. Mas aquela duplinha eu acertei e estava pagando super bem. Hoje o que está pagando super bem num campeonato que os times vão muito bem dentro de casa, é uma outra duplinha aqui, vitória do Fortaleza contra o Juventude, que essa vitória por si só sozinha não está pagando bem, mas combinada com a vitória do Cuiabá, que está bem contra o Bragantino. O jogo é em Cuiabá. Caso esses dois jogos, essas duas vitórias aconteçam e você fizer uma dupla, a KTO tá pagando 4,70. Botou 10 lá, volta 47. É uma aposta que eu particularmente vou fazer e eu tô bem esperançoso que eu vou ganhar. Então sigam aí o conselho e se forem brincar, utilizem o nosso cupom a FBoteco para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Demorou? Bom, vamos falar aí a respeito de Palmeiras, Dudu, Flamengo. A gente acabou de receber uma notícia de que o Flamengo afastou o Gabriel dessa partida contra o Cruzeiro, sem data para o colocar de volta. A gente nem sabe se ele volta a jogar com a camisa do Flamengo. As apurações aí, a primeira informação que estudou foi o Mauro César, depois os outros portais replicaram, mas dão conta de que o Flamengo não gostou das declarações do empresário, e que, portanto, acha que nesse momento é melhor afastar. Vamos ver qual vai ser o posicionamento de futuro do Flamengo com relação a esse atleta. E outra informação também é que o Flamengo descarta qualquer possibilidade de que, no caso do Gabriel, assinar um pré-contrato com quem quer que seja, de liberar antes do prazo final do contrato, que vai até o fim do ano, sem uma compensação financeira muito boa. Então, se o Gabriel acertar um pré-contrato com quem quer que seja, Cruzeiro, com Palmeiras, etc. As especulações estão muito em cima do Palmeiras nesse momento. Não sei não se ele joga nesse resto de ano pelo Flamengo. É uma situação parecida com o que aconteceu ali com o Daverson e a Cuiabá, vocês se lembram disso? Ele não chegou a assinar, mas estava na iminência de assinar, já tinha dito que ia assinar, aí foi descartado pela diretoria e tudo mais, vocês lembram bem. Então vai ficar uma situação bem esquisita, o que complica ainda mais, se no caso ele for afastado mesmo, complica ainda mais a situação de quem for contratar, porque o Gabriel não tá jogando absolutamente nada há muito tempo. Há muito tempo. Imagina ele ficando ainda mais 6 meses sem botar os pés no gramado, sem jogar uma partida profissional. Que Gabriel que a gente vai esperar em 2025. E aí, assim, começa pela parte esportiva, tá? A minha análise do porquê é uma tremenda de uma loucura contratar o Gabriel, que sim, tem só 27 anos, tem idade para performar por muito tempo ainda no futebol, e é um cara que eu não considero craque, mas para nível do futebol brasileiro, ele desequilibra. Sempre desequilibrou no seu auge. O problema é que eu acho que o auge do Gabriel passou. Para mim, o auge do Gabriel foi ali 2019, 2020 e mesmo 2021, que ele decide Libertadores. Se você for ver os últimos anos do Gabriel em termos de aproveitamento, em termos de decisão, foi sempre numa linha... A curva foi baixando. Vai pegando os números dele de 19 para cá, você vai ver que assim... De 21 para cá foi só baixando. O ano passado dele, para mim, foi uma tragédia. Foi muito ruim. Mas ele teve números que se comparam com os números do melhor ano do Rony. O Gabriel não entrega para o time que o Rony entrega. Analisar números só friamente, para mim, é um erro grave no futebol. Você tem que analisar o que o jogador traz para o seu time.
Não só o que ele foi, quão efetivo ele foi, em que situação ele foi efetivo, quais foram os jogos que ele decidiu, qual foi o nível desses jogos. O Gabriel, ano passado, teve uma temporada absurdamente ridícula para o seu nível. Independente dos números dele, que quando você compara com outros jogadores, você pode dizer, não, números ok. Não, a temporada foi muito ruim, se engana quem vê esses números. Então, o Gabriel, ele vem, a pelo menos aí, se a gente considerar que a gente tá no meio do ano de 2024, é um ano e meio sem jogar porra nenhuma. Sem jogar absolutamente nada. Esse é o Gabriel que ainda recebe uma proposta de uma renovação de um ano com um clube que ele está lá, que ele é ídolo, que ele faz parte da história e vai sempre fazer, independentemente de como for a saída dele, tá? Ele tem uma proposta de um ano de renovação com um aumento substancial de 50% do seu salário, que não é baixo. Ele negou porque o Gabriel quer mais tempo. E eu vou chegar lá. Mas me parece uma proposta ok. E se o Gabriel confia tanto no futebol dele, por que não topar essa proposta? Bom, aqui, quando a gente negocia com qualquer empresa para nos patrocinar, dificilmente eu vou negociar um contrato de 3 anos. Por quê? Porque eu acredito muito no Futeboteco. Eu acredito que se eu fechar um contrato de um ano com a KTO, daqui um ano eu posso renegociar um valor maior, porque o Futeboteco terá crescido, a gente terá trazido novas pessoas, a gente terá ganhado prestígio. Eu acredito muito no projeto. Se eu acredito muito no projeto, para mim não vale a pena fazer um contrato de 3 anos, porque daqui 3 anos eu vou valer muito mais e vou ter perdido dinheiro. É assim que eu observo. Só que o Gabriel me parece que nessa atitude de não topar um contrato de um ano, e aí ele poderia inclusive dizer, tá bom, vocês querem me dar um ano? Vou topar, vou fazer vocês quererem renovar comigo por muito mais tempo e por muito mais dinheiro depois. Me parece que ele não acredita mais no seu futebol. E aí eu não sei se tem a ver com o momento do Flamengo, com o fato do Tite não ser muito fã dele não ser titular da equipe, dele não ver muita possibilidade de mostrar ao longo de mais um ano, que não seria um ano, né? Se ele renova por mais um ano, a gente tá falando de um ano e meio, porque tem esse meio de ano ainda para completar o antigo contrato. Talvez ele não acredite que um ano e meio ele consiga mostrar isso. Mas se ele não vai conseguir mostrar no Flamengo, ele vai conseguir mostrar em que lugar? É no Palmeiras? Você entendeu? Me parece que a escolha do Gabriel a buscar um contrato maior nesse momento e conseguir uma garantia maior é uma postura de alguém que não acredita mais que pode recuperar o seu auge. Alguém que não acredita em si. Entendeu? Me parece por aí, e aí eu já acho preocupante. E mais, acho que o Gabriel deu uma largada na carreira, sim. Acho que ele ficou mais indolente. Acho que ele ficou. Não se dedica tanto quanto se dedicava antes. Acho que o corpo de um jogador vai mudando e vai necessitando. Claro, ele tá no auge físico da idade e tudo mais, mas eu acho que, cara, quando você sabe muito bem, se você passou aí dos 30 anos, que você aos 22 anos, se você jogava uma peladinha e tal, um rachãozinho, você corria muito mais do que corria com 27 se você não é um cara que treina. É natural que vá baixando. Para você chegar no seu auge aos 27, caras como o Cristiano, o Messi, que chegaram no auge depois dos 30, você precisa continuar se dedicando muito e acho que o Gabriel deu uma deixada de lado disso sim. Mas acho que nos últimos tempos ele tentou voltar, ele tentou se dedicar e ele não conseguiu. Eu vejo um Gabriel quando entra em campo, não vejo um jogador blasé, um cara que não quer fazer, que tá pouco se lixando. Não, eu vejo um cara que quer muito, que corre, que tenta, que faz de tudo para conseguir se encaixar, mas não tá conseguindo. Ele não tá conseguindo desempenhar o mesmo futebol que ele desempenhou em outros momentos. E minha dúvida é, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Gente, quando o Luan sai do Grêmio rumo ao Corinthians, a opinião pública naquele momento era de que era uma puta contratação. E o Luan já não estava bem há um tempo no Grêmio. Mas aí qual que é o discurso? Mudança de ares. Ele já ganhou pelo Grêmio, já foi campeão da Libertadores, rei da América. Ele precisa de um outro local mais favorável, etc. E aí foi um fiasco no Corinthians. Foi um fiasco esportivamente e financeiramente pro Corinthians. E todo mundo que tentou reabilitar o Luan depois disso se ferrou. Eu não estou dizendo que o Gabriel é o novo Luan. Mas eu tô dizendo que pode ser.
E eu realmente acho que pode ser. Realmente acho que pode ser. Eu acho que a carreira do Gabriel pode ir por esse caminho. Entendeu? Mas também acho que não pode. Acho que ele pode vir a recuperar o futebol dele. Meu ponto é, vale a aposta? Porque a gente não tá falando, gente, de uma aposta simples e fácil. Não estamos dizendo que o Palmeiras ou o Cruzeiro ou quem quer que o contrate agora vai trazer o Gabriel para ser um jogador de somar no grupo, que vai ter um salário compatível com o restante do elenco, que vai ser ok. Não, é uma aposta muito alta. Você bancar o Gabriel hoje, depois de ele ter recebido uma oferta de 50% acima do salário que ele recebe, que já é milionário, e você cobrir isso e dar o que o Gabriel quer, que é um contrato extenso, é você apostar muito num jogador que não entrega nada há 1 ano e meio. E que vai chegar no seu clube sem entregar nada há 2 anos, porque ele só vai chegar no ano que vem. É muito arriscado. E é uma, assim, falando propriamente de Palmeiras, eu acho que pro perfil do que o Palmeiras sempre mostrou até agora, algo completamente fora da curva. É uma contratação totalmente fora da curva do que o Palmeiras fez até aqui, que o levou ao sucesso. O Palmeiras teve sucesso sendo bicampeão da Libertadores nos últimos tempos, sendo campeão brasileiro, bicampeão brasileiro com o Abel, enfileirando títulos paulistas, tendo uma postura de contratação completamente diferente, sem estrelas. As suas estrelas, eles formavam lá. O Veiga não era uma estrela antes de chegar. O Scarpa não era uma estrela antes de chegar. O Rony não era uma estrela antes de chegar. O Gustavo Gomes não era uma estrela antes de chegar. O Zé Rafael não era uma estrela antes de chegar. Esses jogadores, o próprio Everton, esses jogadores foram formados, o status deles para onde eles estão no futebol brasileiro foram modificados no Palmeiras. O Palmeiras nunca trouxe um jogador desse tamanho. E eu acho que isso pode implicar em uma série de questões. Vestiário, o fato de que o cara pode chegar ganhando uma bala vindo de um rival e ter uma pressão muito grande para que ele entregue logo. Porque vamos pensar numa coisa, tem um outro caso nisso tudo que, além da questão esportiva e financeira, dos riscos que isso está envolvido, que é o seguinte sentido, né? Eu acho que os clubes às vezes se preocupam um pouco com isso, mas acho que é um erro. Por exemplo, vamos voltar quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima. Lucas Lima, que era famoso por zoar o Palmeiras quando jogava no Santos. Aí o Lucas Lima chega ao Palmeiras e, pra ter uma moralzinha com a torcida, vai lá e zoa a torcida do Santos, falando que finalmente vai jogar pra estádio cheio e o caramba 4 e tal. E o Lucas Lima, embora as pessoas ainda defendam o desempenho que ele teve em 2018 ali, que ajudou o Palmeiras a conquistar aquele campeonato brasileiro com o Felipão, acho que é óbvio a análise de que ele rendeu muito menos do que se esperava dele quando ele foi contratado do Santos ao Palmeiras, correto? E eu acho que assim, ali houve uma paciência muito menor com ele por tudo que ele tinha feito antes, sabe? E assim como quando ele volta para o Santos. O Lucas Lima, ano passado, no ano da queda, ele esteve longe, na minha opinião, de ser o principal culpado pela queda, mas parecia que ele sempre era o principal culpado para a torcida, para os analistas. Por quê? Porque pegou-se um ranço dele. E isso fazia com que a pressão em cima dele fosse muito grande. Isso que ele voltou praticamente de graça, né? Não de graça porque o salário dele não era baixo, mas não teve um investimento do clube para a volta dele. Imagina o Gabriel, que, tudo bem, essa questão de ter vestido a camisa do Corinthians, dane-se, porque ele poderia ter jogado no Corinthians. Não é o caso, sabe? Teve jogadores na história que jogaram num time e foram pro outro e tem identificação e foram bem. Não é esse o caso. Mas tem vídeo do Gabriel gritando não tem copinha, não tem mundial por aí. E eu nem quero entrar no mérito dessa questão do Mundial. Quem me conhece sabe, já falei várias vezes, não tem problema nenhum de falar qual que é a minha opinião sobre isso, mas não é entrando no mérito especificamente. A gente sabe como que isso para a torcida do Palmeiras é significativo. Entendeu? Então, é um tipo de cara que, com todo esse histórico recente, camisa do Corinthians, aí é o vídeo que vão recuperar. Se ele não chegar performando de cara, porque o discurso positivo é, não, se ele chegar a brocar 2 no Corinthians e fizer o muque, acabou, caiu nas graças da torcida. É verdade também, porque o futebol funciona assim. Mas eu não tenho segurança de que ele vai fazer isso. E se ele precisar de um tempo, a gente não sabe se ele vai jogar nesses 6 meses que faltam pro final do ano. Dependendo do tempo que ele tiver parado, ele pode, no mínimo,
ainda que ele volte a desempenhar, pode demorar um tempo. Será que a torcida vai dar esse tempo a partir da expectativa que ela vai criar com uma contratação desse tamanho? Eu me lembro que a casa do Renato e do Grêmio começou a cair depois do título da Libertadores, quando o Renato achou que ele era Midas. O Renato, que naquele título da Libertadores, em campanhas muito interessantes do Campeonato Brasileiro, recuperou muitos jogadores que eram refugos de outros times. Cortez, por exemplo, entre outros. O próprio Maicon, que saiu escorraçado do São Paulo. Terão outros aí que a gente pode eventualmente citar. Jael, vocês lembram disso? Né? Ele começou a achar que ele conseguiria fazer isso com todo mundo. E aí a política de contratação do Grêmio passou a ser só de refúgio. E aí teve os Thiago Neves da vida, que ele chegou a dizer: eu vou transformar o Thiago Neves no melhor jogador do Brasil. E não deu em nada. O Thiago Neves não ficou 6 meses no Grêmio. A derrocada do Grêmio, que depois culminou na queda, etc., começou daí. Então, assim, o Abel é um puta técnico. Mas eu não tenho certeza se ele é capaz de recuperar o futebol do Gabriel. E repito, se você chegar lá e derrubar o Gabriel no Palmeiras e falar assim, ó, arruma o futebol dele aí, não vai ser custoso pro clube, se não der certo a gente dispensa, a gente não vai onerar nada no nosso futebol. Ok, mas não é o caso, é muito caro. Eu sei que o Palmeiras vive uma situação financeira boa, tem uma presidente bilionária, você tem que se precisar de aumentar os valores de patrocínio aumenta, o Palmeiras vendeu muitos jovens jogadores aí. Eu sei que dinheiro não é necessariamente um problema. Mas o Palmeiras não é o Cruzeiro, por exemplo, que aí a gente tá falando que pelos moldes do futebol brasileiro é quase dinheiro infinito. Um cara que tem o quê? 7 bi de reais, que é o dono do Cruzeiro. Se ele contrata o Gabriel, é outros 500. São outros 500, é um outro modelo de negócio, é uma SAF, um cara tá investindo dinheiro. Se não der certo, irmão, negocia e acabou. No Palmeiras, eu acho que pesa um pouco mais, ainda. Mesmo na situação financeira que o Palmeiras está aí, eu não sei até que ponto pode prejudicar o andamento e o funcionamento do modus operandi do clube. Uma contratação dessas. Você entendeu? Então, e outra, ir para o Palmeiras, para o Gabriel, e aí por isso que eu acho que é um erro não só para o Palmeiras se o contratar, mas para o Gabriel de ir para o Palmeiras, que é você ir para um lugar que você vai precisar responder muito rápido, sendo que você não consegue dar a resposta há muito tempo. Se ele vai para o Cruzeiro, por exemplo, que eu acho que é um time que já em algum momento teve um burburinho que poderia estar interessado. Ele vai para Minas Gerais, um time que ele nunca zoou, um time que está contratando uma caralhada de jogador, que ele poderia entrar aos poucos, que ele poderia ir entrando e não haveria pelo nível de contratação que o Cruzeiro está fazendo, parece que já desembolsou aí só até agora 190 milhões de reais e tudo mais, e vai gastar mais, porque tem dinheiro para isso. Pelo esse nível de contratação, ele chegaria ali mais tranquilo, num outro, fora do eixo, sabe? Lá na Toca da Raposa, teria todo o tempo, a paciência da torcida. Para ele, eu acho que seria muito mais interessante. No Palmeiras, se ele não performar muito rápido, a mesma torcida do Palmeiras agora, que tá falando, foda-se o videozinho, foda-se que ele vestiu a camisa do Corinthians, a gente quer gol e não sei o quê. Esse mesmo cara que hoje tá pedindo, vai se voltar contra muito rapidamente ao Gabriel. E aí a situação dele começa a ficar difícil. O cara se vê com puta de um contrato a cumprir, um contrato oneroso, que ele tem muito tempo para cumprir, uma torcida pegando no pé dele, nunca entregou nada, é o ídolo do rival. Você entendeu? Eu não sei se para ele. E outra, viver em São Paulo. Gabriel, quem conhece ele sabe que ele não gosta de uma metrópole assim, sem praia, etc e tal. Não sei não como que seria esse encaixe. Não sei mesmo. Acho que seria ruim para todo mundo. E outra, o Palmeiras, ele não precisa do Gabriel para ser forte. Não precisa, cara. O Palmeiras pode, no mercado sul-americano, no mercado europeu, trazer um jogador tão interessante que possa entregar até mais que o Gabriel com as receitas que o Palmeiras tem. Decidimos que a gente precisa de um centroavante. Cara, com bom scouting, coisa que o Palmeiras tem, que é um dos clubes mais profissionais, se não for o mais profissional desse país, o Palmeiras consegue trazer alguém no nível, ou até mesmo melhor que o Gabriel.
no status que o Gabriel é hoje. A gente não tá falando mais do Gabriel de 2019, a gente tá em 2024. E muita gente acha que aquele Gabriel vai voltar e pra mim não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Ele pode até desempenhar no lugar que ele for, seja Palmeiras, Cruzeiro, um nível muito bom. Me calar, foi uma puta de uma contratação, virar ídolo do Palmeiras, levantar mais 2 Libertadores. E eu falo, não, eu estava errado. Porque também, ninguém é mãe de Ná aqui, é só uma análise. Agora, ainda que ele faça isso, duvido que os números serão aqueles de 2019 e 2020. Isso eu duvido. Porque aquele Gabriel, aquele jogador já foi. Nitidamente, basta olhar pro campo. Aquele jogador já era naquele nível. Tá em decadência. E eu não sei nem se ele consegue retomar o nível de 21. Então, assim, me parece que está se discutindo muito em volta do que o cara já foi. E mais, muito em volta de uma rivalidade que se construiu. A gente está falando aí dos últimos campeões de Libertadores, né? Tirando o Fluminense no ano passado, mas eram os times que estavam rivalizando nos últimos anos por conquistas da América, que rivalizam conquistas nacionais, né? Times que são sempre os dois apontados como os principais favoritos de tudo quando começam a temporada, pelas suas receitas, por como são geridos. Receitas no caso do Flamengo e como são geridos no caso do Palmeiras, para deixar claro. E aí se inaugurou essa rivalidade de arquibancada, de Twitter, vamos roubar. É muito mais no sentido do que representa você tirar um cara desse tamanho de um outro time, do que necessariamente do que vai resolver dentro do gramado. Eu jamais faria essa contratação se eu fosse o cara da caneta no Palmeiras. E se eu fosse os representantes do Gabriel, eu jamais iria pro Palmeiras também. Tenho certeza que o Gabriel consegue uma oferta parecida de um Cruzeiro, por exemplo. Ou aceitaria, acho que a proposta de 1 ano de renovação com o Flamengo, se eu confiasse muito em mim, estaria para mim tranquilo. Porque poderia renovar ainda mais se eu desempenhasse um bom futebol no ano seguinte. Mas é aquilo que eu falei, não sei se ele acredita mais nele mesmo. Entendeu? Enfim. Quero saber o que vocês pensam. Comentem aí, a gente vai falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.